Bom dia, maravilhindas, maravilhindos. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom todo dia, bom todo minuto. Olha, eu vou compartilhar conosco, né, comigo e com você, um versículo muito importante, né, muito importante. Tá lá nos Salmos, né, o Salmos fica no meio da Bíblia, tá? No Salmo de número 37, 36, não, 37, no versículo 5 e no versículo 6, que você deve saber de cor, né? Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Lindo, né? Agora nós vamos ler em outra versão, numa versão mais atualizada. O sentido é o mesmo, mas uma versão mais atualizada, né? Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entendeu? Eu estava meditando nessa palavra, na palavra do Senhor, né? Porque de manhã eu gosto de orar para minha família, orar para os meus filhos, orar para minha família, né? Para minha descendência, né? E para os meus irmãos, irmãs, sobrinhos, né? Se eu fosse você, faria isso também. Sabe por quê? Deus pode estar usando você para tirar uma série de maldições que talvez possa estar alcançando alguns dos seus familiares. E muitas vezes nós ficamos perguntando: por que está acontecendo isso com fulano? Por que está acontecendo isso com Beltrano? Por que é que a vida de fulano vive emperrada? Por quê? O que está acontecendo? Então, fui ali buscar um lencinho porque o calor aqui tá uma benção. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados, né, com coisas que acontecem no nosso meio, com coisas que acontecem à nossa volta, e nós ficamos perguntando por quê, porque muitas vezes choraminguando, muitas vezes achando que Deus é culpado por uma situação que se levanta na nossa vida, né? Quando o que podemos fazer é entregar os nossos caminhos, as nossas aflições, as nossas angústias, tudo para o Senhor. Entrega. Entrega teu caminho, entrega tudo aquilo que aflige você, tudo aquilo que te deixa magoado, tudo aquilo que te deixa triste, tudo aquilo que te deixa magoado, revoltado. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Entendeu? Você não vai conseguir vencer se não tiver Jesus do lado. O dinheiro não pode comprar aquilo que só Deus pode trazer. Olha, quando Davi pediu a Deus para reerguer o templo, para fazer um templo, né? Para o Senhor, para ser a casa do Senhor, para o Senhor habitar, né? E a Bíblia fala que os céus dos céus não pode conter a grandeza de Deus, né? Eu não tenho nem palavras para expressar a grandeza de Deus. Então, mas ele queria construir um templo para o Senhor. E o Senhor falou que ele não poderia construir aquele templo. Porque Davi tinha as mãos banhadas de sangue, ele era um homem de guerra, ele era um homem que lutou todas as pelejas e venceu. E as que ele saiu derrotado, havia algo que havia acontecido porque perder aquela batalha. E sempre ele voltava atrás e depois vencia a batalha. Ele era um guerreiro do Senhor. E o Senhor disse para ele que o filho dele, sim, edificaria uma casa para o Senhor, né? Você vai encontrar isso em 2 Samuel, você vai encontrar isso em Crônicas, né? É só ler Bíblia, gente. Bíblia, ela esclarece muito a mente da gente. E quando Salomão ergueu o templo, e você vai... Hoje é muito fácil da gente saber a largura, a altura, a profundidade, né? Hoje é fácil você saber o que é um buril, né? Que quando Salomão mandou trazer homens que trabalhassem em buril, né? O melhor que trabalhasse é que entalhava o ouro, a madeira, tudo quanto era peças, né, de prata, ouro, madeira e madeiras de lei.
Então, ele construiu esse templo do Senhor, né? O templo de Salomão. Ele construiu, porque ele não tinha as mãos manchadas de sangue. Mas quando ele chegou perto do Senhor, o templo estava edificado, ele se colocou diante do Senhor e falou com o Senhor: Senhor, se porventura algum dia, eu vou falar do nosso jeito, que dá para entender hoje. Se porventura alguém de nós, algum soldado, alguma pessoa pecar contra ti e se arrepender e voltar as suas mãos, os seus olhos no lugar deste templo, no lugar onde está esse templo, perdoa os pecados, cura suas enfermidades, né? É maravilhoso. Então, ele estava orando ao Senhor, falando com o Senhor que qualquer pessoa que tivesse feito alguma coisa ou que estivesse passando por alguma dificuldade, algum problema e estendesse a mão para o lugar onde estava aquele templo ou entrasse naquele templo, ele ficaria curado, ele ficaria liberto, seria perdoado, sabe? E eu estava vendo, eu estava meditando nesses versículos, nessa oração de Salomão, e eu estava falando com o Senhor, que maravilha, que oportunidade maravilhosa eu tenho e você tem. Que grande é esse Deus maravilhoso. Olha, hoje você não precisa de ficar levantando as mãos para templos, né, de terra, tijolo. Lá dentro do templo você pode levantar as suas mãos em direção da sua casa e orar para a sua casa, né? Nós fazemos muito isso. Mas você pode levantar, ajoelhar, ou de pé, ou deitado, ou de bruços, seja de que jeito for, levantar as suas mãos para o alto céu, sabe por quê? Quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou. Jesus pagou um preço para mim e para você, sabe? E hoje a gente pode, se você estiver em aperto, se você estiver em apuro, se você estiver passando por alguma situação que ninguém pode solucionar para você, só Deus pode. Você pode ir aonde você está, levantar a sua mão para o céu e clamar ao Senhor e com certeza Ele te ouvirá. A palavra de Deus diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele não fará algumas coisas, ele fará tudo para você. E o mais impressionante, talvez você está sendo injustiçado, talvez você está sendo humilhado, talvez você não dê saída, você está se sentindo uma pessoa que injustiçada. Desculpa. Mas o versículo 6 diz assim, ó, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele faz justiça para nós, sabe? E a palavra de Deus, gente, é uma coisa tão maravilhosa que cada dia que você lê, se eu for ler esse versículo amanhã ele terá outro sentido para mim. Mas olha, ainda que você está sendo tratado como culpado, ainda que você está sendo humilhado, espizinhado, ele fará, sabe, a sua justiça brilhar como o sol do meio-dia. Todas as pessoas vão olhar para você e contemplar que você é inocente, que você é justo. Justificado em quem? Em Jesus Cristo. Sabe? O interessante dessa vida da gente, que olha para você ver. Deus trouxe uma pessoa aqui na minha casa de um tempo atrás para falar comigo assim, Helena. Eu fui a primeira pessoa a entregar a minha vida para Jesus. Não é para religião não, tá? Religião não salva, para Jesus. Eu fui a primeira pessoa a entregar minha vida para Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, toda a minha família aceitou Jesus. Uma família de prostitutos, de adúlteros, de aborteiras, de mentirosos, de pessoas sujas diante de Deus, de pessoas que adoravam o diabo, né? Que a religião era adorar Satanás.
eu aceitei Jesus, eu quebrei um pacto que havia dos dois lados da minha família. Porque todos os dois lados da minha família serviam a demônios, né? E eu não sabia muito bem não, porque como a minha mãe, a minha avó não deixou os filhos entrar no meio daquilo que meu avô adorava ou que meus avós paternos adoravam, então a minha mãe foi assim católica, né? Então a minha avó era uma benzedeira, não macumbeira, ela benzia lá, vento virado, mal olhado, mal quebranto, sei lá, ela benzia essas coisas. Ela era uma doninha que benzia e rezava e fazia parte da Irmandade de Maria, é um negócio assim. Mas, veja bem, mas a minha família, os meus avós, tirando a minha avó materna, havia entregado todos nós para orixás, caboclos e guias. Tinha entregado todos nós. Na minha família houve aborteiras que abortavam, não é que abortavam, fazia aborto nos outros, não. Elas engravidavam de homem casado e matavam o bebê. Então, havia rituais de sangue, né? E quando eu conheci Jesus, a minha família estava de ponta cabeça. Tudo revirado, casamento destruído, os casamentos eram destruídos, né? Nós não nos perdemos porque Deus tinha um plano, né, na nossa vida. Então, eu entreguei minha vida para Jesus. Toda a minha família aceitou Jesus. Aquele pacto com Satanás foi quebrado. Mas com o passar dos anos, coisas dos meus antepassados começaram a se manifestar dentro da minha parentela, da minha família. E estando em oração ao Senhor, buscando a Deus, cansada de questionar por quê, e achar que eu era santa demais, boa demais, por quê, eu ouvi o Espírito de Deus falar dentro do meu coração. Esse mesmo Espírito que você vê falar dentro do seu coração. Levanta a cabeça. Eu sou contigo. Eu estou com você. E você teima em não acreditar. Esse vazio que você sente, que não preenche com nada. Não preenche com cigarro, não preenche com bebida, não preenche com festa, não preenche com funk, não preenche tentando trocar de sexo, não preenche, o vazio continua aí. Então, eu ouvi o Espírito falar dentro do meu coração. Eu te chamei. Dentro de um povo que não me louvou, que não me adorou, que não me quis como Deus. Agora depende de você, para que essa maldição seja totalmente quebrada. Sabe por quê? Seu filho depende de você. A sua família. Não cai nessa besteira que o problema é seu, não. Que o problema é só você, porque a salvação é individual. Sabe? A salvação é individual, mas você paga um preço para que todos da sua casa desfrute do melhor de Deus é muito importante. Sabe por quê? Porque quando o seu filho não pode, quando o seu esposo não pode, quando ninguém pode e só você tá de pé, você derruba um gigante, esse gigante que tenta afastar você e seus familiares de Deus. O que adianta? Bater no peito, eu sou de Deus, e tá tudo caindo aos pedaços dentro da sua casa. O que adianta? Eu tenho paz de Deus? Não tem. Porque a paz que o Senhor nos dá é em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à perseguição. Mas uma coisa é certa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? É um versículo que eu tomo para mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava pensando assim, quando eu tinha a idade da minha filha, né? Gente, a paixão que eu tenho por Jesus é tanta, que eu não largava desse livro. Todo minuto que eu tinha de folga, eu estava comendo Bíblia.
E hoje eu vejo que não é assim. Eu não tô 24 horas lá não, mas dá para você perceber que se a pessoa tem aquela comunhão com Deus ou não tem a comunhão com Deus. Mas só que eu decidi falar com Deus, eu vou ficar em pé, eu sou um altar. Um altar que vai estar insistentemente, diariamente pagando um preço para os meus filhos. Porque, infelizmente, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Eles precisam de um encontro impactante com Jesus. Eles conhecem a letra, eles conhecem do que Deus é capaz de fazer, né? Tirando o Mateus, que o Mateus é um homem de Deus, né? Mas as meninas precisam voltar ao primeiro amor. O que eu posso fazer com mãe? Eu tenho uma ligação de sangue com ela. E tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. E eu creio nessa promessa. Você precisa crer nessa promessa. Você precisa crer. Quando Moisés chegou perto de Faraó, e falou com o Faraó, deixa o povo sair para prestar culto ao Senhor no deserto. Né? E você sabe de todas as 10 pragas, talvez você não leu a Bíblia, mas assistiu a novela, né? Mas a Bíblia é mais interessante. A novela só te abre a mente, mas a Bíblia é mais interessante. Aí o faraó lá falou assim, ó, pode ir, vai todo mundo, vai, pode ir. Vai, deixa ouro, deixa tudo. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha, entendeu? Você precisa de entender que não vai ficar nenhuma unha do que é seu. Não vai ficar nenhuma unha, porque Deus abençoa, visita a nossa descendência. Assim como Ele visita o pecado, Ele visita a nossa descendência com bênçãos. Foi gerado debaixo de bênçãos. Talvez você está sem entender por quê do meu casamento, por quê do meu filho, por quê de fulano, por quê de ciclano, por quê? Porque você não se coloca na brecha. Quando você se colocar na brecha lá e falar com Deus, sabe? Há muitos anos atrás eu dava célula, eu estava nova, muito nova. Tô nova ainda hoje com 60 anos, mas eu estava muito nova. Eu falava assim na célula, olha aqui, gente, ninguém vai ouvir falar que eu tenho artrite, artrose, osteoporose. Acho que é isso, osteoporose. Ela é uma doença dos ossos lá, diz que esfarela o osso. Eu quero falar para você uma coisa. Eu tive tudo isso, artrite, artrose, osteoporose e quase fiquei lelé da cuca. Quase fiquei lelé. Por quê? Porque eu tirei os meus olhos de Deus. Eu não vou falar da cruz não, porque a cruz está vazia. Eu tirei os meus olhos de Deus, porque eu achei que eu era tão bambambam, eu achei que eu era tão a tal, que eu queria resolver os meus problemas na força do meu braço. E eu tive tudo isso. Ainda abri a boca para comentar. Você lembra que eu falava que eu não ia ter artrite, nem artrose, nem osteoporose? Quase que eu fiquei até com esclerose. Mas aí, eu me arrependi do meu pecado. Eu me arrependi daquela condição. Eu me lembrei que um dia, muitos anos atrás, eu me coloquei diante de uma turma grande e falei para elas. E eu dei uma ordem para o meu corpo. Ontem, eu fiquei o dia todo para dar limpeza em 2 cômodos da minha casa. Que é a cozinha, onde fica a geladeira, e lá fora a área de serviço. Dia todo. Não é porque eu fui lerda, não. Porque eu fui arrancando tudo aquilo. Você precisa fazer isso. Olha pro seu guarda-roupa e vê lá. Oh, Deus, o que tá amontoando aqui que tá trazendo que eu não preciso, que eu não uso mais, que eu não necessito disso? Isso tá me mostrando quão mesquinha eu sou? Nós precisamos fazer uma limpeza na nossa alma, assim como nós fazemos na nossa casa. Nós precisamos de ficar num ambiente limpo, sabe? E eu sou cheia de falhas. Presta atenção. A minha geladeira estava com mais de 10 litros de leite. Porque o meu filho ganha leite e
traz 2 litros de leite. Então é muito leite. E eu não tomo leite. E meu marido não toma leite. Então vai juntando, 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 juntando. E tinha muito leite. E ontem eu fui dar limpeza nas 2 cozinhas, né? Na área de serviço. Então eu juntei todos aquele leite, liguei para uma amiga e falei com ela, escuta, você quer leite para fazer bolo, essas coisas? Ela é muito prendada nessas coisas, ela faz até doce de leite azedo, né? Ela falou assim, ô Helena, não vou querer não, porque eu faço isso só no sítio. E ela tá aqui na cidade, né? Falei assim, então tá bom. Eu peguei a tesoura e rasguei os leites. O leite estava velho já estava vencido já. E rasguei o leite. Quando o Matheus chegou, o Matheus falou pra mim assim, eu já tinha limpado toda a geladeira estava vazia, todos os conformes, prateleira tudo limpa, a geladeira tava um brinco, parecendo nova. O Matheus chegou do trabalho e falou assim, ô mamãe, a senhora jogou os leites fora? Naquela hora, me deu um troço assim, eu não posso falar que eu joguei o leite fora, porque eu vou magoar o meu filho. Eu falei assim, ó, eu dei pra Aparecida, mas era mentira. Eu não tinha dado pra Aparecida. Falei com ela assim, a hora que eu fui pro tanque, eu acabei de falar, deu aquele choque assim, entendeu? Aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, não, passou um tempo, eu fiquei lá, pedindo a Deus perdão, perdão, porque a mentira é do diabo, seja ela pequena ou grande, é do diabo. O Jacó tá lá daquele jeito, piando. Eu tava na sala, eu cheguei perto dele e falei assim, escuta, eu não posso te agradar e magoar a Deus. Eu não posso de forma alguma. Eu não dei o leite para Aparecida, eu até liguei para ela. Mas ela não precisava do leite aqui na cidade. Eu cortei e joguei fora. E eu não posso entristecer o Espírito Santo para te agradar. Ele falou assim, ô mamãe, mas isso aí não atrapalha não. Eu falei assim, mas de uma certa forma, essa mentirinha pode roubar a minha bênção e fazer Satanás ficar me acusando direto e reto diante de Deus. Sabe, sentir aquele alívio. E sabe por que é importante a gente falar a verdade? Ainda que doa, ainda que rasgue. É porque Deus é verdade. Ele não compactua com a mentira. A mentira é do diabo. Seja o vosso falar sim, sim ou não, que passa disso é do diabo. Então começa a falar sim para sua vida espiritual, para sua vida financeira, para sua vida sentimental, para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos. Lembra se você alguma vez usou alguma palavra negativa contra a vida de alguma pessoa. Retira essa palavra em nome do Senhor Jesus. Porque palavras são sementes, sementes brotam e semente pode até matar. Então semeie coisas boas, começa a semear. Eu tenho uma família abençoada, eu sou abençoada, porque o Senhor habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. E você vai ver Deus fazendo tudo novo, de novo na sua vida. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo e é fiel. E Ele ama você de uma maneira incomparável, incomparável. Não importa se você mora numa mansão, não importa se você mora numa casinha de sapê, não importa, sabe? Porque adianta morar numa mansão sem Deus? É melhor morar numa casinha de sapé, e ser cheio de Deus, sabe? Não tá aqui não, tá lá. Eu ia mostrar pra você, eu tenho agenda, eu não faço, como é que fala? Eu não faço metas pra 2021. Não faço, eu não sou contra quem faz, não. Mas eu ia mostrar pra você, mas depois eu mostro. Eu faço etapas que eu posso cumprir, entendeu? Etapas que eu posso cumprir.
E as minhas etapas é tudo oração. Porque o resto me virá como um acréscimo. Graças a Deus eu fui liberta de todas as dores no meu corpo e nas minhas articulações. Graças a Deus eu não sinto mais pancada na minha cabeça e nem a cabeça rodando. Porque desde que eu tive o labirintite, só Deus sabe como a minha mente ficou. Eu não sou mais escrava de pensamentos negativos do que... o que vai acontecer amanhã? O amanhã pertence a Deus, eu preciso de estar bem com Deus agora. Eu sei lá se logo de tarde eu vou ser ceifada. Então, como está escrito lá em Filipenses, que eu vou ler com você. Eu vou ler com você de novo, nós lemos ontem, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nisso. Encha seu pensamento, às vezes vai chegar pensamentos ruins até você, mas você vai adestrar a sua mente, sabe? Você vai domar a sua mente como se doma um cavalo selvagem. Você não vai deixar a sua mente pensar em coisas negativas. Eu não estou falando de pensamento positivo, não é isso não. Você vai adestrar a sua mente para que os seus pensamentos sejam lá de cima. Tudo que é de boa fama. Não permita que ninguém chegue perto de você para falar mal de ninguém. Isso traz dano, traz doença pra gente. Não permita que ninguém venha contar a derrota de outra pessoa para você. Ainda que seja pessoas que te fizeram mal, não permita. Ore para quem te fez mal. Peça a Deus para abençoar as pessoas. Tire a mágoa do seu coração, traz doença pro corpo a mágoa. Sabe, a tristeza adoece os ossos. O pensamento negativo embaça as vistas, tanto as naturais quanto as espirituais. Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força. Deus abençoe você.